bem-vindo ao nosso programa Prevenir. Nosso convidado de hoje é o Dr. Lilton Martinez, que é cardiologista, doutor em cardiologia pelo INCOR, médico do esporte e assistente e preceptor da cardiologia e da medicina do esporte aqui do Hospital do Servidor Público do Estado. Então ele é uma pessoa ideal para a gente falar de começar a fazer exercício, principalmente com pessoas de 60 anos ou mais. Então bem-vindo, doutor, no nosso programa. Milton, muito obrigado ao Prevenir pelo convite. É uma honra estar de volta aqui com vocês e agregar um pouco de conhecimento para a pessoa idosa ou mais de 60 anos atualmente aqui no Brasil, né, em definição. Então, doutor, vamos lá. A pessoa tem mais de 60 anos. Sempre dá aquela dúvida, né? Porque tem alguma doença, porque dói aqui, dói ali, e o médico fala, precisa fazer exercício. Por onde que a pessoa começa? Então, veja bem, é ideal todos, em geral, fazerem exercício, tá? Então, deve fazer, isso melhora, tem uma quantidade de benefícios muito grande. Então, o que a gente indica é começar com exercícios leves. Andar. Então, a OMS ela tem uma recomendação, pelo menos você fazer 150 minutos de aeróbio, né? Caminhada mesmo, né? Lógico, a gente gosta de ciclismo, outra coisa, mas caminhada simples. Então, sair para andar todos os dias e alcançar regularidade. É na regularidade e na constância que você vai ter os benefícios para a saúde, né? Então, 150 minutos por semana, pelo menos andar. Andar. Então, a pessoa pode começar, por exemplo, começa andando todos os dias 20 minutos, põe um bom sapato, sai para andar num local plano. Todos, em geral, os idosos estão indicados. Eu tenho, já operei, eu tenho cardiopatia, eu tenho insuficiência cardíaca. Mesmo assim, essas pessoas têm indicação de andar, desde que não estejam sintomáticos instáveis, né? Então, por exemplo, no servidor, agora, lá na medicina do esporte, nós vamos soltar um protocolo e a gente avalia a pessoa entre sintomática e assintomática. Então, sintomática, tecnicamente, todos estão liberados para o exercício leve e, alcançando a regularidade, fazer mais avaliações para ir para um exercício de uma intensidade moderada. E sintomáticos, aí, vamos dar uma avaliada, né? Mas precisa... Acho que uma coisa que todo mundo tem dúvida é, por exemplo, mas eu preciso fazer um check-up para ver se eu tenho alguma coisa. Eu preciso fazer o quê para começar? Eu posso só começar? Se eu não tiver nenhuma doença de base, assim, se eu estiver totalmente equilibrado, o que eu preciso fazer? Então, ótima pergunta, tá? Em via de regra, mais de 60 anos, a grande maioria já acumula algumas alterações que são comuns na faixa etária, tá? Então, um pouco de hipertensão, um pouco de intolerância ao açúcar, talvez diabetes, então outras alterações. Então, existe uma diferenciação entre um check-up cardiológico e uma avaliação pré-participação, em geral feita pelo médico e o médico do esporte. O check-up cardiológico é aquele que o cardiologista ele vai avaliar sintomas, sinais, exame físico, antecedentes pessoais, familiares, e, se necessário, ele vai pedir exames para quantificar ou qualificar a alteração que a pessoa tem, uma hipertensão, uma diabetes, ver como ela está controlada e aí liberar ele para exercício. Seria mais ou menos perto de uma avaliação pré-participação. Qual a diferença da avaliação pré-participação? Ela foi idealizada lá atrás, 1980, né, pela Associação Americana de Cardiologia. E aí a Associação Americana de Cardiologia, junto com a American College of Sports of Medicine, a Sociedade de Esportes de Medicina Americana, eles fizeram diretrizes para quem faz exercício moderado a intenso, ou atleta profissional. Então, eles têm que ter uma avaliação. Existe até protocolos de avaliação tipo PARC-Q, é um protocolo mesmo de avaliação. E em alguns desses atletas, é lógico, a gente chega a ter que fazer eletrocardiograma e depois teste ergométrico, ecocardiograma, tudo. O idoso normal, tá? Voltando aos 60 anos, né? Ele deve fazer, porque a quantidade de benefícios que ele tem, tanto na parte mental, na parte de ele melhorar o sono, na parte de ele ter o equilíbrio de ansiedade, na parte cardiovascular,
que seria o controle da hipertensão, linkando menos infartos, AVC, na parte da diabetes, que diminui a glicemia, e na parte óssea, tá? Na parte gastrointestinal, quer dizer, uma quantidade de benefícios muito grande. Então, ele tem que sair dessa inatividade e ir fazer o exercício regular. Porque, por exemplo, alguém que, vamos pegar um exemplo, acho que pega a maioria das pessoas, que eu tenho hipertensão, tenho diabetes, estou com sobrepeso, mas a minha hipertensão e a diabetes estão controladas, então, aparentemente, eu posso fazer exercício tranquilamente, né? Aparentemente ele pode fazer, quer dizer, ele pode e deve começar. Então, lógico, desde que ele esteja assintomático, não tenha falta de ar, palpitação, dor no peito, ele deve fazer, né? Então, começar a caminhar. Por isso que eu falei, o próprio coronariano, o cara que já é infartado, já é revascularizado, pode sair para andar, ele vem andando às vezes no hospital, né? Então, ele pode e deve fazer essa constância. Na constância, veja bem, 60% do sangue está nas pernas. E esse sangue é que ele volta para o coração. E eu melhorando essa adaptação periférica, que passa pela adaptação neurológica parasimpático, a pessoa começa a ter maior resistência cardiovascular e cai na frequência cardíaca, né? Uma vez acho que eu falei no Nós já falamos no outro vídeo, para quem quiser acessar no canal, tem tudo explicadinho lá. Que é super legal. Então, assim, a pessoa começa a ficar condicionada, mas ela não fica condicionada rápido, né? Não sei se você sabe quantas semanas demora para a pessoa ficar condicionada. Sei lá. Sim, não vai ser uma caminhada que vai resolver o assunto, né, doutor? Não vai ser uma caminhada. Então, ela precisa de uma constância, pelo menos 3 vezes por semana. Em média, 12 semanas, ela já está condicionada. Por isso que as academias, os negócios, ela paga 3 meses, porque o cara vai desistir, muitos desistem antes, né? Então, tem que estar com essa constância. Então, o que eu falo com meus pacientes? Pelo menos faça, vamos supor, 3 vezes por semana, vezes 4 semanas, são 12 vezes por mês. Então, no mínimo, bata nos 10 vezes por mês, você sai para andar, entendeu? Aí a sua meta é 12, e depois você aumenta, né? Entendeu? Porque acho que é o medo que as pessoas têm, né, principalmente de 60 anos e mais, falar, nossa, será que eu posso fazer? Porque eu tomo remédio, porque eu tenho isso, tenho aquilo. Então, eu acho que é um medo que é real, né, na verdade, tem que ser levado em consideração, né, mas eu acho que é legal a gente falar sobre essa dúvida se eu posso começar ou não. Eu acho que sempre tem que conversar com o médico, né, doutor, para saber a sua real situação, mas também não pode ficar esperando ficar 100% bom também, não é isso? Para começar a fazer? Lógico. Então, assim, uma vez ele começou a fazer atividade, né? Então, no retorno que ele vem para o médico, ele está começando a chegar na regularidade, ele está andando. Então, é lógico que tanto na avaliação para a participação na medicina do esporte, quanto no cardiologista, é ideal ele ter uma análise laboratorial, então para ver se o cara tem anemia, que prejudica, como é que vai a diabetes, a glicemia, a tireoide e tal. Um eletrocardiograma de base sempre vai me auxiliar e tal. E o ecocardiograma que eu vejo a função do coração. Então isso ele vem pedindo a posteriori, desde que o cara começa a ter a regularidade, tá? Muitos já pegam, antes de iniciar o exercício, já pede uma prova de função, tipo teste ergométrico. Então, quer dizer, acaba inibindo a pessoa de fazer, ela perde aquela vontade, ímpeto inicial, né? E às vezes ela arruma um outro problema que ela tinha, né? Quer dizer, ela tinha, mas não estava sintomático, não estava aterosclerose definida, né? Porque às vezes tem isso também, tem que fazer tanto exame, demora tanto para marcar os exames, que daí a pessoa acaba desistindo, na verdade, de fazer exercício. Mas como o senhor falou, um exercício leve, uma caminhada, a pessoa estando equilibrada nas suas patologias, né? Sempre é muito difícil de dar algum problema, né? Porque o nível, a intensidade você só caminhando, até em termos de frequência cardíaca, a gente vai aumentar muito pouco em termos de batimento, então dificilmente vai acontecer alguma coisa. Agora, óbvio, tem que ser orientado o paciente, caso ele sinta alguma coisa, uma palpitação, uma dor, uma falta de ar, tal, ele para
e ele vai reavaliar, né? Então ele é reavaliado. Tá? Ficar atento também nos limites, né? Porque eu acho que tudo tem limite. Tem gente que consegue correr 10 quilômetros, tem gente que consegue andar 10 passos, né? Na próxima vez anda 15 passos e assim vai, né, doutor? Mas esses limites é que é interessante, viu, Milton? Porque é assim, né? A pessoa quer começar a dançar, mas ela não quer começar a aprender um ou dois passinhos. Ela já quer sair dançando direto. Ela quer andar de bicicleta já correndo direto. Ela quer correr, como você falou, 9 quilômetros. Não é assim, né? Ele tem que começar. O começo é fazer a regularidade. Então, começar a fazer o aeróbio. Eu comecei a fazer o aeróbio, a pessoa está fazendo 3, 4 vezes por semana regularmente, aí ela vai começar com outro passo, porque ela está cuidando da alimentação, para ela poder fazer o exercício. E aí ela vai começar com o passo, eu vou fazer um pouco de exercício localizado para membros superiores e depois para as pernas. Então, você entende? Passa para o nível seguinte, né? E isso só acrescenta nela. Porque só andar também, chega uma hora que você precisa fortalecer ombro, fortalecer braço, né? Também, que o andar não vai te dar isso, né? Não vai dar isso. Então, por exemplo, as populações lá japonês, né? Entendeu? Chinês também, né? Você vê os filmes deles nas praças, tal, fazendo exercício, todos juntos, com 80 anos, né? A população super longeva, né? Então, a gente precisa fazer o aeróbio e quanto mais chega a idade, fazer o localizado. Por que do localizado? A principal coisa que a gente vai ter, você fecha o olho, passa uma década, mais o olho, mais outra década, né? Lá na frente, o principal vai ser equilíbrio, que ao meu ver, né? Equilíbrio, autonomia e independência do idoso. Então, ele precisa manter a musculatura dele, porque normalmente ele vem perdendo musculatura, ela pode entrar na sarcopenia, né? Ele precisa manter para fazer as atividades básicas do dia a dia. Levantar, ir no banheiro, sei lá, ir na cozinha, fazer atividade básica, entendeu? Pegar uma panela em cima, né? Pegar uma panela pesada, enfim, essas coisas que a gente vê muita gente reclamando de dor, que não consegue, que perde força até de pegar uma panela na pia e tal, né? Porque isso vem cronicamente, não vem fazendo exercício e vai perdendo a musculatura, né? Na verdade. Faz parte dessa síndrome da inatividade, né? Entende? Então, na inatividade, vão vindo as dores, vão vindo, cada vez mais ele faz menos, ele pode começar a ficar depressivo, pode começar a dormir menos, a pressão da alta, a diabetes aumentar, mas você entende que começa a juntar um monte de coisa não boa, né? A gente fala, né? E o fato de fazer exercício traz esses benefícios, né? Tanto para sono, né, doutor? Como para humor. A hipertensão e a diabetes também eu consigo melhorar os níveis? Sim. É lógico que a hipertensão e a diabetes eles têm uma indicação medicamentosa muitas vezes para controlar. Mas o hábito da gente fazer exercícios diminui sim um pouco. Vou falar da hipertensão no começo. Então, a hipertensão diminui um pouco a pressão sistólica e a diastólica. Pelo próprio fato, por exemplo, a pressão é uma razão entre o volume de sangue que sai do coração e a frequência cardíaca. E você andando mais, a sua frequência basal, quando você acorda, está menor, né? Entendeu? Então, a nossa frequência basal está menor. É isso que eu falei naquela aula anterior, né? Então, cai a pressão também, na média. Certo? Cai um pouquinho a pressão. A diabetes, existe uma melhor utilização da glicemia, né? E o metabolismo dela, e existe a produção e o transporte da insulina. Então, acaba controlando um pouquinho melhor. Além do que, o cara fazendo atividade, ele vai prestar atenção em alimentação, em hábitos de vida melhor, e isso acaba melhorando a própria diabetes e a hipertensão, por causa do sal na alimentação, né? Entendeu? O que não pode é só parar na barraca do pastel durante a caminhada, né?
Faz a caminhada, para na barraca do pastel, toma uma coca e volta. Não, brincadeira. Mas Ele pode até fazer isso como um ganho, né? Então, puxa, olha, se eu caminhar toda semana, no sábado, que é o dia que tem aquela feira lá, eu posso comer um pastelzinho lá, tal, aí bem, sabe? Você está se dando um prêmio, né? Tudo entra na conta, né? Porque é isso, né? Tudo... O quanto, falando de sobrepeso e obesidade, tem essa conta, né? O quanto que eu gasto e o quanto que eu ingiro, né? Que precisa... A conta precisa ficar negativa para começar... A conta precisa fechar, Agora, o peso, quando você faz atividade física, a princípio, tá? Então, andando 150 minutos, ou quiçá um pouquinho mais por semana, a princípio o peso cai um pouquinho. Mas depois ele para de cair, tá certo? Então ele para de cair, não é porque parou o benefício, é porque você está trocando a massa gorda pela massa magra, que é o músculo. Então o peso fica equilibrado. Isso às vezes desanima, né? Isso às vezes desanima a pessoa. De falar, nossa, eu estava emagrecendo e parei. Mas na verdade não, né? Ela está tendo mais. Ela tem que ser orientada que ela está ganhando massa magra. Agora, nesse ponto que ela começou a ter regularidade de fazer, é que o exercício localizado ele vem sempre não crescendo. Então o cara não se tornou um atleta da noite para o dia, né? Ele veio aumentando. Então o cara começa a aumentar o número de exercícios, aí ele vai suando mais, ele vai, entende? Aí chega a perder mais calorias e aí sim emagrece um pouquinho mais. Acho que junto com a alimentação. Ah, bacana, doutor. Eu acho que assim, é um vídeo curto hoje, nossa entrevista, mais para estimular as pessoas com 60 anos e mais a começarem a fazer atividade física, como o senhor falou. Tem que estar equilibrado, né? Não ter nenhum sintoma evidente, ter acompanhamento, ter o seu médico lá que você sempre conversa, e se precisar fazer algum exame complementar, aí vai depender da história mesmo da pessoa, né? Da história médica. Caso a caso ele vai solicitar, exatamente isso daí. Mas não perder aquela saída de fazer a atividade. Eu acho que o grande segredo hoje do idoso é ele se preparar, condicionar cardiovascularmente com exercício, né? E melhorar o hábito de vida dele, tanto alimentar quanto atividade física, todos esses. Né? Tá joia. Bom, eu acho que o papo é curto hoje, mas é para estimular as pessoas, para elas já colocarem o tênis e sair na rua e principalmente andar quantos minutos por semana, doutor? 150 minutos por semana. 150, meia horinha. 3 vezes por semana. Dá meia horinha, 3 vezes por semana. Tá ótimo, já para começar. Então, muito obrigado, doutor, pela sua participação. Obrigado, muito obrigado a vocês. Obrigado, Milton. Bom.